Eu sou o defensor do meu pai, disse o garoto ao tribunal. E a sala parou. Eu sou o defensor do meu pai. Essas palavras atravessaram o ar como uma lâmina invisível e, em um segundo, todo o tribunal parou. O som das canetas contra o papel cessou. As cadeiras que rangiam se calaram. Até mesmo o tic-tac do relógio na parede pareceu perder força. Era a voz de um menino. Não de um advogado, não de um especialista em leis, mas de alguém pequeno demais para estar diante de juízes e promotores. E, no entanto, ali estava ele, sustentando com a própria coragem o peso de um silêncio que ninguém ousava quebrar. Os olhos se voltaram para aquela figura frágil. A toga preta do juiz parecia perder a autoridade diante da pureza daquela declaração. O promotor se remexeu na cadeira, incomodado, como se aquela intervenção fosse uma afronta à ordem que tanto prezava. Os advogados trocaram olhares rápidos, surpresos, como se o script cuidadosamente ensaiado tivesse sido rasgado em pedaços por uma voz infantil. Mas não era apenas um grito desesperado. Havia firmeza na forma como o garoto ergueu o queixo e encarou cada rosto presente, como se dissesse sem medo: se vocês querem ouvir a verdade, terão que ouvi-la de mim. Nesse instante, todos entenderam que não estavam diante de uma cena comum de julgamento. Algo extraordinário estava prestes a acontecer, e ninguém sairia daquela sala igual. Era impossível não se perguntar: o que poderia levar uma criança a enfrentar um sistema tão frio e poderoso? Que dor, que amor, que segredo se escondia por trás de suas palavras? A resposta estava prestes a ser revelada, e cada segundo aumentava a tensão, como se o destino de todos ali dependesse do que aquele menino tinha a dizer. A voz que ninguém esperava. Ele parecia pequeno demais para aquele lugar. O uniforme ainda amassado, as meias escorregando no tornozelo, o cabelo caindo em desalinho sobre a testa. Mas nada disso diminuía a força do que acabara de dizer. Era como se cada detalhe que o tornava criança aumentasse ainda mais o impacto de sua coragem. Ninguém esperava que fosse ele a romper o silêncio. Naquele espaço solene, reservado a homens de gravatas bem ajustadas e discursos calculados, surgiu a voz pura de um garoto que não deveria estar ali, mas que parecia maior do que todos. Os olhos que se voltaram para ele carregavam incredulidade. Uma senhora na primeira fileira levou a mão à boca, tentando conter o espanto. Um dos jurados inclinou-se para a frente, como se quisesse ouvir melhor, mesmo depois da frase já ter sido dita. O juiz, sempre tão seguro em sua postura imponente, hesitou em restabelecer a ordem. O promotor se remexeu desconfortável, como se aquele momento fosse uma falha no sistema que ele tanto prezava. Nada disso estava nos papéis. Nada disso poderia ter sido previsto, e talvez por isso mesmo tivesse tanto poder. O menino não baixou os olhos. Seu queixo erguido mostrava que não era um impulso passageiro. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não parecia preocupado em ofender ou em agradar. Estava simplesmente disposto a defender o pai com o único recurso que possuía, sua voz. E havia algo naquela voz que era impossível de ignorar. Não trazia o peso de termos jurídicos, mas o peso de lágrimas contidas, de noites mal dormidas, de lembranças que só ele carregava. O promotor pigarreou, tentando retomar o controle da situação, mas as palavras lhe fugiram. Como atacar a inocência? Como se impor diante de alguém que falava sem malícia, apenas com a verdade crua de quem ama sem condições? Os advogados se entreolharam em silêncio, reconhecendo, ainda que não admitissem, que nada do que haviam preparado se comparava àquele instante. Na plateia, os murmúrios começaram a surgir, não em reprovação, mas em uma onda de comoção difícil de conter. Alguns cochichavam frases curtas. Ele disse o quê? O filho dele? Que coragem! Outros apenas se deixavam levar pelas lágrimas que brotavam sem aviso. Era como se aquele menino tivesse despertado sentimentos que todos ali guardavam em segredo. O desejo de justiça, a revolta contra a injustiça, a necessidade de acreditar que a verdade ainda podia ter espaço em um mundo dominado por regras frias. E se antes a sala era apenas um cenário de disputa entre argumentos, agora era palco de algo muito maior.
O tribunal havia se transformado. Não era mais apenas o julgamento de um homem, mas o testemunho da coragem de um filho. E quanto mais o silêncio se prolongava, mais a tensão crescia. Todos esperavam pelo próximo movimento. Seria ele silenciado? Seria repreendido pelo juiz? Ou seria ouvido como merecia? O menino continuava em pé inabalável. Sua respiração firme, seus olhos fixos, sua presença impossível de ignorar. Ele havia se tornado o centro de tudo e nada parecia capaz de arrancar dele a determinação que o sustentava. Não importava o que viesse em seguida. Já havia provado que, às vezes, os mais fracos aos olhos do mundo são os mais fortes quando a verdade precisa ser dita. E no coração de cada pessoa ali presente, a mesma pergunta insistia em ecoar. Até onde iria aquele garoto? Que segredos carregava dentro de si? E que revelações poderiam nascer de uma voz tão improvável? O homem no banco dos réus. O homem no banco dos réus parecia menor do que realmente era. Ombros caídos, olhar cansado, mãos trêmulas entrelaçadas sobre a mesa. Não era apenas o peso do processo que o esmagava, mas os anos de luta e de falhas que o trouxeram até ali. A barba por fazer denunciava noites em claro. O semblante abatido refletia mais do que medo. Refletia a vergonha de estar exposto diante de tantos, sendo apontado como culpado, como se toda a sua vida se resumisse às acusações lançadas contra ele. Para muitos naquela sala, era apenas mais um homem sendo julgado. Para o menino que se levantara era o pai, o herói, o trabalhador que carregara nas costas muito mais do que podia suportar. Os jurados olhavam para o réu sem demonstrar emoção. Eram treinados para isso: ouvir, pesar, decidir. Mas em cada rosto da plateia havia uma mistura de julgamento silencioso e curiosidade cruel. Alguns o viam como criminoso, outros como vítima. Ele mesmo, sentado ali, não parecia ter forças para lutar. Como se já tivesse aceitado que sua história seria contada por outros, moldada por palavras que não vinham dele. O peso da acusação o fazia curvar-se cada vez mais, até que a voz do filho ecoou pelo salão, trazendo de volta algo que ele pensava ter perdido: dignidade. A memória o transportou para os dias em que ainda era apenas um homem comum, trabalhando de sol a sol para sustentar a família. Recordou-se das mãos calejadas, do suor escorrendo pela testa, das noites em que chegava em casa exausto. Mas ainda assim, fazia questão de sentar-se à mesa com o filho para perguntar sobre a escola. Não fora perfeito, cometera erros, e talvez tivesse tomado decisões erradas, mas nunca deixou de tentar. Nunca deixou de amar. A acusação que o colocava ali o pintava como um monstro, mas quem o conhecia de verdade sabia que havia muito mais naquela história do que documentos frios poderiam revelar. O menino sabia disso. Ele era a prova viva de cada sacrifício, de cada escolha feita em silêncio. Enquanto os adultos trocavam argumentos e papéis, aquele filho carregava no coração a verdade que ninguém parecia disposto a ouvir. E talvez fosse isso que o fez se levantar. Talvez fosse esse peso invisível que o obrigou a tomar para si a responsabilidade de dizer aquilo que o pai já não tinha mais forças para gritar. Na mente dos presentes, a dúvida começou a se formar. Seria possível que aquele homem acusado e humilhado fosse de fato inocente? Ou, ao menos, que sua história fosse mais complexa do que parecia? A figura curvada no banco dos réus não combinava com a imagem fria pintada pela acusação. O contraste entre a fragilidade dele e a coragem do filho criava uma cena impossível de ignorar. E nesse contraste, o tribunal inteiro começou a perceber que talvez não estivesse diante de um caso comum. Talvez ali houvesse mais do que crime e lei. Talvez houvesse amor, injustiça, segredos e uma verdade ainda não revelada. O silêncio que o menino provocara ainda pairava no ar, e agora era reforçado pelo olhar do pai, que pela primeira vez em muito tempo ergueu os olhos para encarar o filho. Não disse nada, não precisava. Entre os dois havia uma comunicação silenciosa, feita de dor, de orgulho e de uma pergunta que ninguém mais conseguia calar. Até onde aquela história poderia chegar? Segredos que ecoam no tribunal.
O ar no tribunal parecia pesado demais para ser respirado. Cada pessoa sentada ali percebia que havia algo maior acontecendo do que um simples julgamento. As provas apresentadas eram frias, calculadas, palavras ensaiadas que tentavam construir uma narrativa perfeita. Mas por trás de cada documento, de cada argumento repetido pelo promotor, havia segredos que ainda não tinham sido ditos, segredos que pairavam como sombras sobre aquela sala iluminada. Não eram apenas fatos ocultados nos autos, eram histórias de vida, de sacrifícios e escolhas que jamais seriam registradas em papel. O menino sentia isso. Sentia no olhar cansado do pai, sentia no nervosismo das mãos do promotor, sentia no silêncio pesado dos advogados. Ele carregava dentro de si algo que nenhum deles ousava expor, a verdade que todos preferiam enterrar. Enquanto o juiz ajeitava os óculos e preparava-se para retomar a ordem, a mente das pessoas estava em outro lugar, tentando decifrar o que estava escondido nas entrelinhas. A acusação parecia impecável, mas havia um vazio no ar, um espaço em branco que ninguém preenchia. Os advogados trocavam olhares duros, como se fossem peças em um jogo em que a vitória importava mais do que a justiça. O promotor falava como quem defende uma causa, mas seu tom carregava algo ensaiado, quase mecânico. Era como se todos ali estivessem presos ao ritual, repetindo papéis aprendidos de cor. E então surge o menino, com a ousadia de quebrar o script, de lembrar a todos que não estavam lidando com números nem artigos de lei, mas com vidas. Ele sabia o que os adultos não tinham coragem de dizer. Sabia que o pai não era apenas o homem no banco dos réus, mas aquele que sustentara a casa quando não havia nada na mesa. Sabia das noites em que a fome quase venceu, mas o pai se levantava antes do sol para buscar trabalho. Sabia das vezes em que ele mesmo presenciou injustiças sendo cometidas contra o pai, palavras duras de pessoas que se aproveitavam de sua humildade. Era um acúmulo de verdades que ninguém naquele tribunal queria ouvir, mas que queimavam no peito do garoto como brasas. E naquele instante, parecia que só ele tinha coragem suficiente para carregar tudo isso até o fim. A sala inteira podia sentir que havia algo mais profundo do que se dizia em voz alta. Era como se as paredes guardassem histórias não contadas, como se os corredores escondessem sussurros que nunca chegaram ao processo. O menino, com seu gesto simples, trouxe tudo isso à tona. Não precisava revelar ainda os detalhes. Bastava sua presença para lembrar a todos que o silêncio também fala, que a omissão também pesa. Os olhos do público refletiam essa tensão. Uns franziram a testa, outros desviaram o olhar como se tivessem medo de encarar a possibilidade de estarem assistindo a uma injustiça. Uma mulher no fundo da sala apertava um lenço entre as mãos, como se quisesse segurar as lágrimas que teimavam em cair. O juiz, pela primeira vez naquela manhã, não conseguia manter a expressão neutra. Havia um incômodo, como se ele também começasse a se questionar. O tribunal já não era o mesmo. Cada pessoa ali sentia que, além do julgamento formal, havia outro acontecendo, silencioso, invisível, mas ainda mais poderoso. Era o julgamento da verdade contra a conveniência, da inocência contra a frieza da lei, do amor contra a indiferença. Que naquele embate, apenas um garoto parecia ter coragem de se colocar entre eles e dizer: "Vocês precisam ouvir o que ninguém quer contar." A pergunta agora não era mais se ele seria calado, mas o que aconteceria quando começasse a falar. Que segredos ele poderia revelar? Que lembranças traria à tona? E até onde iria para defender o pai diante de todos? A defesa que virou clamor. O menino respirou fundo e, diante do silêncio absoluto, começou a falar. Sua voz não tremia, embora seu corpo fosse pequeno demais para suportar tamanha responsabilidade. Cada palavra parecia sair de um lugar profundo, como se carregasse em si anos de dor acumulada e amor incontestável. Ele não usava termos jurídicos, não citava leis, não fazia discursos preparados. Falava como um filho fala de quem ama, e foi justamente isso que fez cada frase atravessar o tribunal como uma flecha certeira. "Meu pai não é um criminoso", disse, erguendo o queixo.
Ele é o homem que acordava antes do sol nascer para que eu tivesse pão na mesa. É o homem que nunca me deixou dormir com fome, mesmo quando não tinha nada para si. É o homem que me ensinou que mentir é errado, que roubar é vergonhoso e que a palavra de um homem vale mais do que qualquer promessa. O silêncio continuava absoluto, mas não era mais um silêncio de indiferença. Era um silêncio pesado de impacto, de choque, de reverência diante da força simples daquela verdade. Os advogados se entreolharam inquietos. O promotor apertou os lábios, tentando esconder o desconforto. A cada frase do menino, seus argumentos cuidadosamente construídos pareciam ruir. Era impossível rebater a pureza de uma lembrança. Era impossível desconstruir a verdade dita pelos olhos de uma criança que não buscava vantagem, apenas justiça. O menino avançou ainda mais. Se vocês querem julgar o meu pai, julguem também os calos nas mãos dele. Julguem as noites em que ele ficou sem comer para que eu pudesse jantar. Julguem os passos que ele deu descalço, porque o pouco dinheiro que tinha era para me comprar sapatos. Julguem o homem que eu conheço, não o retrato frio que vocês pintam com papéis e acusações. Aquelas palavras transformaram o tribunal. Alguns olhos começaram a marejar discretamente. Uma jurada, sem conseguir disfarçar, deixou uma lágrima escapar. O juiz, por um instante, desviou o olhar para o chão, como se tentasse recuperar a neutralidade perdida. Era evidente que ninguém esperava ouvir algo assim. Não naquela sala, não naquele momento, não daquela boca. O promotor tentou interromper, levantando-se, mas o juiz ergueu a mão, mandando-o sentar-se novamente. Ele próprio queria ouvir. Ele próprio, talvez contra a vontade, precisava escutar até o fim. E o menino continuava, firme, como se cada frase fosse a única chance de salvar o pai. Vocês falam de leis, mas eu falo de vida. Falo do que vi, do que senti, do que vivi ao lado dele. Vocês não sabem o que é esperar por alguém na porta de casa e vê-lo chegar exausto, mas ainda sorrindo para dizer que tudo ficaria bem. Vocês não sabem o que é confiar a vida inteira em alguém e agora vê-lo ser tratado como se não tivesse valor. As palavras ecoavam fundo, como se derrubassem uma muralha invisível erguida entre a justiça e a verdade. O tribunal já não pertencia aos homens de toga. Pertencia àquele garoto que, com sua inocência, havia transformado a defesa em um clamor que ninguém conseguia ignorar. E a cada frase crescia a pergunta que se formava dentro de todos. Até onde ele iria? Até onde aquela coragem poderia levá-lo? E que impacto teria quando revelasse tudo o que ainda guardava em seu coração? Justiça versus amor. O tribunal parecia ter se dividido em dois mundos opostos. De um lado, a rigidez das leis, os códigos, os artigos frios recitados pelo promotor, como se fossem verdades absolutas. Do outro, a força bruta do amor, o apelo sincero de um filho que transformava lembranças em provas e emoções em argumentos. A cada palavra do garoto, ficava mais evidente esse choque entre dois universos que raramente se encontram. A lógica dura do sistema contra a pureza inabalável da inocência. O promotor, irritado, tentou recuperar o controle. Levantou-se da cadeira, ajeitou o paletó e disse em voz firme que aquilo era impróprio, que o tribunal não podia se deixar levar por sentimentalismos. Mas sua voz soava forçada, sem o mesmo peso de antes. Era como se até ele soubesse que seus argumentos estavam murchando diante da verdade crua de um menino que não tinha nada a esconder. Alguns jurados desviaram o olhar do promotor, incapazes de sustentar a mesma frieza. Eles também eram pais, mães, filhos. E, naquele instante, não viam mais apenas um réu e um processo. Viam uma família despedaçada tentando sobreviver. O juiz pediu ordem, batendo o martelo, mas sua voz não tinha a mesma autoridade. Era um pedido mais para manter as aparências do que para realmente controlar a situação. A verdade é que aquela sala já não pertencia a ele. Pertencia ao garoto que, sem perceber, havia se tornado o centro da cena. Na plateia, as reações se multiplicavam. Um homem enxugava discretamente os olhos. Uma jovem segurava com força a mão da mãe, como se temesse perder alguém que amava. Até os repórteres, acostumados a transformar dor em manchete,
pareciam hesitar em anotar qualquer coisa. O ar estava carregado de emoção, de humanidade, de algo que nenhuma matéria conseguiria traduzir por completo. O menino, sem se intimidar, prosseguiu. A cada frase, sua voz ganhava mais firmeza, como se encontrasse força no silêncio reverente que o cercava. Ele não se preocupava em ser interrompido, não temia represálias. Estava tomado por algo maior do que ele mesmo, a certeza de que não poderia calar-se diante da injustiça. E cada palavra sua parecia aumentar o peso do dilema dentro de todos. O que era mais justo? A lei fria que apontava para a condenação ou a voz ardente de um filho que revelava outra face da verdade? O choque entre esses dois mundos atingiu seu ápice quando o menino declarou que não precisava de provas escritas, porque a maior prova era a própria vida que o pai havia lhe dado. Essa frase caiu como um soco. Alguns engoliram em seco, outros baixaram a cabeça. Era impossível não sentir o coração apertar. E naquele instante, a batalha deixou de ser apenas jurídica. Tornou-se uma luta íntima dentro de cada um dos presentes. Justiça ou amor? Razão ou coração? O que deveria prevalecer quando uma vida estava em jogo? A resposta ainda estava distante, mas todos sabiam que, depois daquela declaração, nada seria simples e nada poderia voltar a ser como antes. Quando a verdade rompe o silêncio parecia ter se transformado em um campo de batalha invisível. Todos aguardavam o próximo passo, sem saber de onde viria a virada. E então, quando o menino parou para respirar, o inesperado aconteceu. Uma voz surgiu no fundo da sala, trêmula, mas decidida. Era uma testemunha que até aquele momento havia se mantido calada, escondida entre os presentes. Ninguém esperava que ela se manifestasse, muito menos naquele instante em que a emoção já havia tomado conta do ambiente. Todos os olhos se voltaram para trás, curiosos, apreensivos, e o ar ficou ainda mais pesado. Era um antigo colega de trabalho do pai, um homem que havia presenciado situações que nunca chegaram ao processo. Ele se levantou devagar, segurando o chapéu contra o peito, e pediu para ser ouvido. O juiz hesitou, mas a pressão do momento o obrigou a ceder. E quando aquele homem começou a falar, a história mudou de rumo. Ele relatou fatos que desmontavam parte das acusações, lembranças de noites em que o pai trabalhava além do horário, cobrindo tarefas de outros para garantir que nada faltasse. Contou sobre injustiças cometidas contra ele, humilhações silenciosas, que agora se encaixavam como peças esquecidas de um quebra-cabeça. O promotor tentou interromper, mas sua voz soou frágil. Não havia como silenciar alguém que confirmava diante de todos a versão do menino. A cada detalhe revelado, a acusação perdia força, como um castelo de cartas desmoronando diante do vento. Alguns jurados passaram a anotar com mais pressa, outros observavam em silêncio, absorvendo o impacto daquelas palavras que mudavam tudo. O pai, sentado no banco dos réus, ergueu os olhos marejados em direção ao filho. Pela primeira vez em muito tempo, parecia respirar com esperança. A sala, que antes estava dividida entre lei e emoção, agora começava a se inclinar para o lado da verdade que emergia com força. Era como se a coragem do menino tivesse aberto uma fenda na muralha de silêncio, permitindo que outras vozes surgissem. E quando a testemunha terminou seu relato, não havia mais dúvida. O tribunal jamais poderia ser o mesmo depois daquilo. A verdade, tão abafada até então, começava a se impor. Mas o suspense ainda permanecia. Qual seria a reação do juiz? O que mais poderia ser revelado? E até onde aquele julgamento seria capaz de ir depois de tamanha reviravolta? O veredito da vida. O juiz respirou fundo, tentando recuperar a compostura diante da onda de emoções que dominava o tribunal. O martelo em sua mão já não parecia ter o mesmo peso de antes. A autoridade que sempre se impunha agora era desafiada por algo muito mais forte, a verdade que ecoava no coração de todos. Era chegada a hora de anunciar o veredito, mas até ele parecia hesitar, como se temesse que qualquer palavra pudesse destruir o que havia sido construído ali, naquele instante único. O réu, ainda no banco dos acusados, olhava fixamente para o filho.
Não havia mais vergonha em seu semblante, apenas gratidão e amor. O menino, por sua vez, permanecia ereto, firme, como se esperasse pelo desfecho que ele próprio ajudara a moldar. A sala estava em suspenso, cada olhar preso ao juiz, cada respiração contida, cada coração acelerado pela expectativa. Quando o juiz finalmente começou a falar, sua voz saiu mais lenta, quase embargada. Ele reconheceu que a função da lei era julgar com base em provas, mas também admitiu que raras vezes presenciara algo tão poderoso quanto a coragem daquele garoto. Disse que a justiça não se faz apenas com códigos, mas também com humanidade. E naquele momento, todos sentiram que o resultado já estava traçado. O veredito foi anunciado. O pai não seria condenado como criminoso. A acusação não resistira à força das revelações, nem à clareza do testemunho inesperado que confirmara parte da defesa. Mas mais do que isso, o que libertou aquele homem não foi apenas a quebra das acusações, e sim a voz do próprio filho, que ousou erguer-se quando todos os outros se calavam. A sala explodiu em murmúrios, alguns em aplausos contidos, outros em lágrimas silenciosas. O pai, emocionado, levou as mãos ao rosto, como se não acreditasse no que estava ouvindo. O menino correu até ele, abraçando-o diante de todos, e naquele gesto estava o verdadeiro triunfo. Não era apenas a vitória contra uma acusação, mas a vitória do amor sobre a injustiça. Ainda assim, a sensação de suspense pairava. Muitos se perguntavam como aquele caso seria lembrado. Seria comentado como uma vitória jurídica ou como a história de um filho que ousou mudar o rumo de um tribunal? E mais do que isso, quem teria coragem dali em diante de ignorar a força de uma voz inocente diante da frieza de um sistema? A voz que todos precisavam ouvir. Naquele instante, ninguém dentro da sala conseguia permanecer indiferente. Alguns choravam em silêncio, outros mantinham os olhos fixos no chão, como se refletissem sobre as próprias vidas. Mas o narrador oculto daquele momento não era o juiz, nem os advogados, nem mesmo o pai absolvido. Era a voz do menino que continuava ecoando na memória de todos. Aquela frase inicial, tão simples e ao mesmo tempo tão grandiosa, havia se tornado um símbolo. Eu sou o defensor do meu pai. Era impossível não pensar na lição escondida por trás da cena. Quantas vezes na vida real, as vozes mais puras são silenciadas em nome da lógica fria, da pressa, do orgulho? Quantas injustiças permanecem intocadas porque ninguém tem coragem de se levantar e falar? Aquele menino lembrou a todos que a maior força não está na eloquência dos especialistas, mas na verdade de quem fala com o coração. Ele mostrou que amor e coragem podem atravessar muros que a lei, sozinha, jamais consegue derrubar. O tribunal inteiro havia sido transformado em testemunha de uma lição universal. Os jurados, antes tão rígidos, agora encaravam a cena como pessoas comuns, tocadas pela humanidade que transbordava diante deles. O juiz, que tantas vezes proferira sentenças sem olhar nos olhos dos acusados, sentia-se diferente, como se aquele caso fosse um marco em sua própria vida. E até o promotor, que havia resistido até o último segundo, não pôde deixar de reconhecer que fora vencido não apenas pelos fatos, mas por algo que não se pode medir nem provar: a verdade viva no olhar de uma criança. Na saída do tribunal, as pessoas comentavam em voz baixa. Não falavam sobre artigos de lei nem sobre estratégias jurídicas. Falavam sobre o menino, sobre sua coragem, sobre o que ele havia ensinado sem sequer perceber. Porque, no fundo, todos sabiam que tinham presenciado mais do que um julgamento. Tinham presenciado um milagre silencioso, o poder do amor em sua forma mais pura, capaz de calar uma sala inteira e, ao mesmo tempo, despertar uma multidão. E assim ficou gravada a mensagem que ninguém jamais esqueceria. Às vezes, a justiça não é feita apenas por juízes, mas pela voz inocente de quem ama sem medo. A lição final. Naquele tribunal não foi apenas um caso que terminou. Foi uma história que marcou cada pessoa que esteve presente. O pai, ainda emocionado, caminhava com passos hesitantes, como se não acreditasse que estava livre. Seus olhos buscavam constantemente o filho.
aquele pequeno herói que, sem perceber, havia se tornado maior do que todos os homens de toga juntos. Ao abraçá-lo diante de todos, não havia necessidade de palavras. Era um gesto que falava de gratidão, de orgulho, de um amor que sobreviveu ao peso da injustiça. O menino, por sua vez, não parecia vangloriar-se do que fizera. Estava exausto, mas tranquilo. Era como se tivesse cumprido um dever natural, algo que qualquer filho faria se estivesse em seu lugar. Ele não buscava aplausos nem reconhecimento. Tudo o que queria era devolver ao pai a dignidade que lhe havia sido tirada. E, de alguma forma, conseguiu algo ainda maior: devolver esperança a todos os que assistiram àquela cena. O tribunal esvaziava-se lentamente, mas a energia daquele momento permaneceria gravada para sempre na memória coletiva. Alguns saíram refletindo sobre suas próprias famílias, outros sobre as vezes em que permaneceram calados diante de injustiças. O juiz, ainda sentado, olhava para a sala quase vazia e se perguntava se não havia aprendido mais com aquele menino em minutos do que em anos de magistratura. O promotor, calado, fechava a pasta com gestos pesados, consciente de que sua derrota não fora apenas jurídica, mas também moral. O narrador invisível que acompanha essa história deixa uma reflexão inevitável. Quantos tribunais no mundo precisariam da coragem de uma voz inocente para que a verdade fosse ouvida? Quantas vidas seriam diferentes se alguém tivesse se levantado e dito: "Eu sou o defensor de quem amo"? Essa pergunta ecoa além das paredes daquela sala, atravessa gerações e toca qualquer pessoa que um dia se sentiu injustiçada ou silenciada. Naquele dia, ficou claro que a lei julga, mas o amor transforma. E não foi o martelo do juiz que encerrou a injustiça, nem as palavras frias da defesa ou da acusação. Foi o gesto simples de um menino que ousou falar quando ninguém mais tinha coragem. Sua frase se tornou eterna, não como parte de um processo, mas como um lembrete de que a verdadeira força da justiça está em nunca abandonar aqueles que amamos. E você, diante de uma situação em que a verdade e o amor pedem voz, até onde teria coragem de ir?